Álvaro, o que está acontecendo nesse capítulo e quais são as lições que nós retiramos aí da festa que será celebrada no capítulo 9 de Números? Elahá, a gente achou que ia fazer o 8 e o 9 no último encontro e fizemos apenas o 8. E dentro do 8 a gente viu bastante coisas, assim, no sentido metafórico, espiritual, do livro de Levíticos, sobre ascender, sobre a menorá, sobre esse processo de evolução, onde a gente colocou a casa mental, vamos assim simplificar, a gente colocou em diferentes níveis e estados de consciência que o espírito pode se encontrar, e a gente até trouxe um pouquinho, quando a gente explicava, uma correlação com a vida do senador Publio Lentulus. E é interessante que, às vezes, o professor até falou disso, você até comentou também, mas às vezes a gente poderia pensar o seguinte: poxa, mas talvez eu não esteja no nível de consciência ainda mais aguçado, ainda mais elevado, não tão elevado, mas no segundo andar da casa mental. Talvez eu não esteja ainda com a minha consciência tão desperta. Ou talvez eu esteja, e talvez eu esteja errando, ou talvez eu tenha errado. Então, poderia haver aquele sentimento de remorso, aquele sentimento não tão agradável e muito prejudicial à evolução do espírito. O sentimento de que, nossa, eu carrego uma culpa pelos meus equívocos. Eu já sei que eu sou o autor da minha história. Eu já sei que eu estou construindo o meu amanhã hoje, que eu carrego o meu passado espiritual e eu já sei que eu sou o autor. Mas está muito difícil, porque os meus erros são A, B, C, e esse sentimento de culpa poderia estagnar, e poderá estagnar alguns de nós, lamentavelmente. Então, o nosso texto, capítulo 9, ele vem falar sobre o Pesach Sheni, sobre, eu não sei exatamente como fala o professor, talvez acho que você, Lahá, vai saber, mas sobre o segunda Páscoa judaica, vamos chamar assim. Sheni. Sheni. Esse é Sheni. Então, a gente poderia falar, poxa, eu estou nessa condição. Para mim já não tem mais jeito, porque eu errei demais. E aqui, dentro dessa mesma conexão com a ideia que a gente procurou extrair por detrás dessas letras, aqui a gente vai encontrar o texto relatando uma segunda possibilidade de se celebrar o Pessah. Nós falamos sobre 3 palavras ou 3 coisas que não podem faltar na festa de Páscoa, de Pessah. Pessah, Matzah, o Maror. O Corban Pessah, Matzah, que é o pão ázimo, pão não fermentado, e Maror, as ervas amargas. Aqui, a ideia seria mais ou menos da seguinte forma. Alguns, durante essa data da comemoração do Pêssar, poderiam não estar presentes, viajando, até realizando tarefas extremamente importantes, e não poderiam estar presentes dentro dessa comemoração. Outros poderiam talvez ter enterrado algum parente próximo ou amigo, e assim encontrava-se no estado de impureza, e por essa razão não podia fazer o Corban Pessah, o sacrifício de Pessah. Por essa razão, aqui nós encontramos o Sheni, a segunda oportunidade, para que ninguém fique longe, para que ninguém possa definitivamente estar afastado do Pessah, que significa a libertação espiritual, esse salto, esse caminho de libertação para o espírito. Então, aqui no capítulo 9, eu vou passar para vocês comentarem, Elahá e professor, a gente vai encontrar um pouquinho sobre esse Pesach Sheni.
Professor Severino Celestino, nesse nosso momento de início dessa nossa conversa, o que você teria para trazer nessa conceituação aí da segunda Páscoa, a Páscoa dos impedidos? Temos muitas coisas para fazer, eu diria até metaforicamente, né? Extrapolando o significado dessa segunda Páscoa. Porque, veja bem, começa o capítulo 9 dizendo assim: falou o Eterno a Moisés no deserto dos Sinais, no segundo ano da saída do povo. Quer dizer, eles já estavam há 2 anos fora do Egito, mas ainda se encontravam na planície do Sinai, já tinham recebido o Esdras de Brote, os 10 mandamentos, toda aquela história que a gente conhece, tá certo? Aí, o que é que diz? Era o segundo ano da saída de Israel do Egito, no primeiro mês, dizendo que celebrem os filhos de Israel a Páscoa, persa em seu tempo determinado. No dia 14 desse mês, pela tarde, a celebrareis em seu tempo determinado, segundo todos os seus estatutos e com todas as suas leis fareis. Então, a ideia que a gente tem é que, desde que eles tinham saído do Egito, ainda não tinham feito uma outra Páscoa, ainda não tinham celebrado essa festa, porque faltava ainda o complemento daquilo que Moisés traria lá do alto do Sinai, dos seus 2.282 metros de altura. Para aquele povo que ainda, e a gente vai ver daqui a pouco, que essa Páscoa se estendia até os não-hebreus, até para os estrangeiros, uma Páscoa, vamos dizer assim, onde Deus estava reunindo, se a gente puder usar o termo universal, gregos e troianos, para todos. E aí, o que é que eu vejo? Eu vejo, como o Álvaro começou a dizer, que muita gente não tinha tido condições ainda de celebrar essa Páscoa. Faltava-lhe a oportunidade, por vários motivos, certo? Mas eu vejo uma coisa muito interessante por trás de tudo isso, meu caro Jorge e meu querido Álvaro. Jesus veio no seu tempo celebrar simbolicamente mais uma Páscoa, mais uma passagem, mais uma festa, mais uma espiritualização para, no mesmo significado que o Eterno fala para Moisés aqui, Jesus deu isso na prática. Quando ele começa o seu ministério em Cafarnaum, que ele começa a receber pessoas de todos os lugares e a escolher para o seu ministério um publicano, odiado e detestado, como Mateus, que não era nem um estrangeiro, digamos assim, mas do ponto de vista da sociedade, então, era um excluído, um invisível, e não tinha direito de entrar nem numa sinagoga. Um proscrito. 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 O que é que Jesus faz? Ele, além de convidar para o grupo a conviver com ele, ele vai jantar com ele. Com eles. Com eles. Vai para a casa dele para receber pessoas de todos os tipos. E foi muito criticado por isso, pelos próprios fariseus, para Jesus chegar e dizer assim: olha, eu não quero sacrifício, eu quero misericórdia. Vão aprender com os profetas, porque esse recado já tinha sido dado para eles. Então, essa segunda Páscoa, eu vejo simbolicamente a vinda do próprio enviado de Deus para celebrar em Jerusalém por 3 anos consecutivos e até a última, porque Jesus com essa foi, vamos dizer, um continuador dessa Páscoa, depois de recebida a primeira revelação, tudo enviado por ele, é lógico, mas ele celebrou a segunda, a terceira e, vamos dizer assim, a última, que foi a quarta, que ele passou 3 anos em missão, e ele declara: esta será a última Páscoa que eu celebrarei convosco.
Ele valorizou muito tudo isso, como judeu que era, e ainda, pela tristeza daqueles que achavam que eles mereciam outras Páscoas, Jesus disse: não se turbe o vosso coração, eu não vou deixar vocês sós. Se vocês me amam, eu vou rogar ao Pai e vou enviar um outro Consolador. Então, ele foi aquele intermediário do bem, revivendo aquilo que Moisés trouxe na primeira revelação e prometendo a terceira como complemento da segunda, que ele, como é que eu diria, ele não mudou absolutamente nada da Páscoa, mas ele deu novo significado depois da passagem dele entre nós. Com o lava-pés, com a promessa do Consolador, que tudo isso não existia na Páscoa judaica. Jesus foi além, abrindo o seu leque de amor, porque ele chorou sobre Jerusalém, porque ninguém entendeu a mensagem dele. Jerusalém, Jerusalém que matas os profetas e apedrejam aqueles que te procuram. Quantas vezes eu quis unir todos vocês. Aquele que nós já falamos aqui, do talite, ou chale de oração, que se cobre a todos, Jesus simbolizou na galinha que cobre com suas asas todos os seus pintinhos. Então, eu acho aqui um tronco ou uma raiz de muita importância que a gente pode transpor isso para Jesus na sua época e ainda extrapolando com a bela promessa do Consolador prometido. Álvaro, nós já tivemos a oportunidade de ver lá atrás o cerimonial de Pêssar. Estamos vendo agora essa circunstância na qual aqueles que não puderam, tiveram algum impedimento para realizar o ritual da Pêssar, têm uma segunda oportunidade para celebrar. E nessa segunda celebração, no ritual que compõe a segunda celebração, tem diferença em relação àquilo que é apresentado na primeira, ou seja, o Haggadah, o livro de rito, de como é que é feita a matzá, a questão do vinho, das harot e de tudo mais, segue o mesmo ritual da primeira Pêssar ou ela tem diferenças, né, como é que ela é executada? Ela tem algumas diferenças. Hoje, principalmente, porque naqueles dias, né, você tinha o sacrifício do Cordeiro Pascual, do Corban Pessah. Então, tinha esse evento, tanto no primeiro como no segundo. Hoje em dia, a gente não tem o templo, né? A gente já compreendeu e já falou sobre o significado simbólico do sacrifício, que é a aproximação, é o sacrifício de algo fundamental dentro. Vamos pensar aí no deserto. Quanto vale uma ovelha em São Paulo, né? Um cordeiro em São Paulo? Vale pouco. Mas quanto vale no deserto? Vale muito. Então, sacrificar o cordeiro pascal é entregar aquilo que tem de mais valoroso em símbolo de aproximação com Deus. Não tem nada a ver com sangue, não tem nada a ver com a morte, tem a ver com aquilo que você oferta, o desapego, aquilo que você está disposto a sacrificar para ir em direção a Deus, simbolicamente falando. Então, naqueles dias, o importante era o matzá, né, o maror, lembrando das ervas amargas, simbolizavam as lágrimas, as dores, o amargor do cativeiro, todo o cativeiro espiritual ou um cativeiro físico, traz, sem sombra de dúvidas, profundo amargor nas nossas vidas. Então, lembra-se disso, lembra-se da humildade, do trabalho preciso que é necessário para se libertar, porque um pão não fermentado não é um pão com pouco trabalho, mas é um pão que teve o seu trabalho no momento exato. Ele foi acurado, ele foi perfeito na sua posição, e o nosso Corban Pessah. Mas hoje em dia se lê a história, hoje em dia se tem um ritual, mas já não é como ele seria, vamos dizer, algo mais curto, algo mais simbólico. Se você se lembrar, Ela, acho que na nossa live você até nos falou do filho ausente.
no Pêssar. Então, agora é a oportunidade do filho ausente estar presente, né, nesse momento. O sábio, o malvado, o ingênuo, o ausente. E, professor, fazer uma pergunta para o senhor que o Álvaro não vai saber me responder, eu também não vou saber responder, só o senhor para responder essa pergunta. Tem dos nós dois aqui que não consegui. Não, é verdade. Nós não temos condição de responder essa pergunta, só o senhor. A matzá, ela é produzida a partir de 2 ingredientes, farinha de trigo e água. Só tem isso, não tem mais nada. E dá uma torradinha nela para ela ficar bonitinha. Mas parece aquela bolacha que vendia com o nome de água. Não sei se isso existe. Chamava água, mas era só trigo e água. Então é trigo e água. E a hóstia, ela também tem essa componente do trigo. Aí eu queria lhe perguntar, porque eu nunca provei uma hóstia, não sei que gosto tem. Eu acho que o Álvaro também nunca se aproximou de uma delas. O senhor, como teve essa convivência mais próxima, é a mesma coisa? É a mesma coisa? Eu acho que não, porque ela é branquinha, né? E a matzá, ela é meio torradinha. A hóstia, ela é feita do trigo puro. Não tem nenhuma outra substância. É só trigo. Não tem água? Não, na confecção eles colocam. A água tem, mas eu digo assim, depois dela pronta, tá certo? Ela não é torrada, ela é... Não, ela é... Ela não... Ela é... Como é que eu diria? Ela é a massa com água e eles colocam um pouquinho, muito pouco de sal. Mas é uma coisa muito distante. Ela tem um saborzinho agradável. Eu adorava que eu preparava. Aquilo é feito por freiras, são elas especialmente quem elaboram. Tem uma espécie de... Aqueles carimbo que você tem de carimbar redondo, que ele é oco, então você faz aquele trigo preparado, e depois dele sequinho até um certo ponto no fogo, uma coisa leve, para não tostar, enquanto o pão asmo ele tosta, torradinho. A hóstia só toma corpo. Tomou corpo, ela continua branquinha, você não vê nenhuma marca de queimado, nada. E ela é simplesmente, do ponto de vista material, para nós, na época, eu ficava assim, eu diria para você, até em determinadas comunhões, eu entrava naquela época, sem saber, em transe. Eu ficava assim, numa situação espiritual. Tem até um livro de André Luiz, que ele fala sobre uma senhora que ele vê comungando e luzes saindo da sua boca no momento que ela recebia a hóstia. Porque aquilo é um símbolo, mas é um símbolo de união com Deus. Sim, né? Sim. E aquelas músicas que eles fazem, que é o cálice com vinho e na patena o pão, que é uma música que a gente cantava muito, Senhor, nos ofertamos em sua oração, o cálice com o vinho e na patena o pão. Então, aquela hóstia, a patena é aquela placa de metal dourada de ouro, é sempre de ouro, que pega nela a hóstia maior, porque tem a hóstia do padre, que é bem maior, ela é mais ou menos um pouco menor do que a patena. Ela fica ali, que é para ser consagrada pelo padre. Então, aquilo é feito com um trigo muito puro, sem ser tostado, e do ponto de vista material, é saboroso, tá certo? Porque quando as freiras faziam aquilo, sobrava às vezes um excesso, e a gente eu aproveitava adorava comer aquela sobra, as sobras. Então, não tenho mesmo... Eu já experimentei os dois, né? Porque eu já passei umas 2 ou 3 Páscoas em Israel, e realmente eu até brincava com as pessoas, quando as pessoas me perguntam assim, qual é o gosto do matzal ou do pão? Eu digo assim, olha, tem mais ou menos o gosto assim de um azulejo assado. Se você puder assar um azulejo para comer, porque não tem gosto de nada. É só, não é? Só que ele é tostadinho, tudo, é como você diz, aquela bolacha. Torradinho, amarelinho. Mas é diferente o gosto dele para a hóstia.
Eu acho que aquela bolacha que já, não sei se ainda vende, mas vendia, que ela vem assim, o nome dela é água. Bolacha d'água, que se chama bolacha d'água. É mais ou menos isso, só que numa pureza muito grande, porque a bolacha d'água tem outros componentes, às vezes colocam farinha de milho, colocam a hóstia, não. É o puro trigo, é o pão vivo, o pão da vida, segundo, vamos dizer assim, os dogmas da igreja, né? E eu sempre eu diria, eu me sentia muito bem naquele momento. Aquilo é uma comunhão, por isso que tem o nome, comunhão, né? É a nossa comunhão com Deus. É o momento mais espiritual. Nosso com Deus. Eu ficava ali, eu tomava aquela hóstia, me ajoelhava, fechava os olhos e me entregava a Jesus, a Deus, naquele momento. Era um momento. Tem um vídeo de Chico falando, né, que ele, quando muitas vezes via saindo flores de luz, quando a pessoa tem um vídeo que ele fala, tem gravado. Interessante. É um momento, diga. Não, prossiga. É o momento mais sublime, sim, da oração sacerdotal, da missa, digamos assim, é a consagração. Só que eles inverteram, né? A primeira bênção é do pão, depois é que vem o vinho, né? Da consagração. Pode observar. Primeiro o padre apresenta a hóstia, faz aquela oração, este é o meu corpo, né? Que foi dado por vós, depois, ao fim da ceia, tomando o cálice, ele pega o vinho, eles repetem aquilo que Jesus fez na visão do cristianismo, e não aquilo que Jesus estava fazendo na visão judaica. E o vinho, só quem tem acesso para tomar é o padre. Né? Os cristãos, vamos dizer assim, os fiéis, não. Os fiéis só a hóstia. Queria só fazer uma extrapolaçãozinha aqui, porque você falou aí do sacrifício que não tem mais no Cordeiro, mas eu já fui a Samaria várias vezes, e lá o peça deles, eles sacrificam inúmeros animais. Eu queria até ver, na sua concepção de você um ex-ortodoxo, né, como é que vocês veem isso ainda hoje, os samaritanos, realizando essa peça, que é uma festa que vem muita gente. Eu vi todos lá os ambientes onde eles queimam aquelas vísceras, faz tudo aquilo de acordo com o ritual que está na Torá, vamos dizer assim, samaritana, né, que é diferente, tem algumas diferenças da Torá judaica. Como é que o judeu ortodoxo hoje vê esse sacrifício coletivo de ovelhas? São inúmeras. É uma coisa... Segundo a Halahá, né, segundo a lei judaica, só poderia haver sacrifício caso nós tivéssemos o terceiro templo. Mas a gente já sabe que esse terceiro templo, ele, como foi escrito em inúmeras profecias, ele desceria dos céus, e assim como o Apocalipse traz, né, com muita precisão, mas dentro dessa linguagem extremamente simbólica, mas só seria possível com o terceiro templo. Então, estaria em desacordo, né, com todo respeito, não sou ninguém para condenar o ato de nenhuma outra religião, nem de samaritanos, nem de nenhuma outra. Então, de acordo com a lei judaica, não estaria correto, estaria contra a lei. E a gente entende que dentro deste contexto, o templo descendo dos céus, a Jerusalém descendo dos céus com o templo, esse céus tem o sentido espiritual. Então, se tem um sentido espiritual, o sacrifício também teria um sentido espiritual, ou seja, no íntimo de nossos corações. E aí a gente entende que esses sacrifícios hoje seriam feitos de outra forma. É claro que dentro de uma ortodoxia, se você for para uma leitura mais ultra-ortodoxa, vai ter aqueles que vão dizer que vai voltar a fazer sacrifício. Mas dentro de uma leitura pshat, dentro de uma leitura literal.
Mas não, a gente entende que hoje nós estamos em um nível completamente diferente. Como o senhor colocou, foi colocado por Chico, ela comentou sobre a hóstia, é um ritual, mas não deixa de ter o seu valor para aquele que coloca a intenção espiritual de maneira adequada. Então, ele recebe aquilo a, como flores de luz, como uma luz, como um sentido de uma comunhão com Deus, apesar de ser um ritual e nós não termos ritual. Então, também o meu sentido não é de condenar o passado, né? Falar, mas por que faziam sacrifícios? Meu sentido não é também dentro dessa fala trazer essa condenação. Sabe o que eu achei interessante aqui? Um versículo, só como curiosidade, talvez vai ficar até meio solta. Ele fala assim: e o homem que está puro e não estiver em viagem e deixar de fazer o Pêssar, terá a sua alma banida do povo. E é legal que às vezes a gente pega isso e fala assim: nossa, mas que grave. Então, se eu não fizer o Pêssar, eu já pulei uns aí, já tô com a alma banida. Mas Imagina eu. é que Mas é interessante a gente olhar assim, que a gente está diante de um povo capelino, de um povo que foi exilado de Capela. E Emmanuel, quando ele escreve lá o capítulo 7 do A Caminho da Luz, ele enfatiza muito esses traços de uma civilização que se forma a partir desse exílio de Capela. Agora, é interessante que se o homem está puro, se a gente fizer uma conexão com o capítulo anterior, o 8, a gente vai se lembrar que para trabalhar no templo você tinha que estar puro, ou seja, você já está num estado de consciência dentro daquela análise que a gente colocou a encarnação de, por exemplo, o senador Publio Lentulus e o escravo Nestório. Escravo Nestório está ali, já está se purificando, ele já pode trabalhar no templo. Então, se você está nessa condição e você perde o momento da libertação do seu espírito, sua alma vai ser banida. Então, se você estava lá em Capela, sua alma vem aqui para o planeta Terra. Ela é condenada por uma afinidade fluídica, a encarnar aqui. Então, existe um exílio, existe um banimento. Por quê? Porque justamente foi perdido o estado de consciência do espírito, a oportunidade dentro daquele estado de consciência. Então, eu quis colocar isso. Geralmente a gente não entra muito, né, nesses aspectos assim, mais, talvez, mais detalhistas do texto, mas eu achei interessante porque eu só quis colocar como que realmente no texto, aquilo que Emmanuel nos diz, ele fica gravado, e a gente já passou por vários, às vezes a gente acaba não comentando, mas por vários lugares, Elahá. O mito do exílio estava presente no ideário dos judeus. Tanto que você tem o mito de Adão e Eva, que é uma expulsão. Então, essa ideia de banimento, de expulsão, de exclusão, de retirada do que erra, o leproso tem que ser retirado, a pessoa que cometeu o pecado, o bode expiatório tem que ser colocado lá fora, que o filho beberrão e tem que ser apedrejado porque não pode crescer em Israel a má semente. A mulher que perdeu sua virgindade e que não gritou, se ela gritou, tudo bem, se ela não gritou, não pediu socorro, também tem que ser apedrejada. Então, tem essa ideia de banir o errado, de ter uma punição muito severa para o descumprimento da ordem divina, ela está no esteio do pensamento, até para que eles criassem uma certa sociedade que tem um padrão muito severo, de tal forma que só sobrevive quem realmente se enquadra. Os que não se enquadram estão fora dela. Você não se cria nessa sociedade sendo torto. Ou você desentorta, ou você não vai conseguir fazer parte dela. Ela não admite concessões, ela não flexibiliza. Muito bem colocado, viu, Álvaro? Gostei muito. Agora é bom lembrar que ser banido não significa que você perdeu a oportunidade. Veja que os capelinos foram banidos, como você bem colocou.
Mas eles vieram trazer o quê? Tecnologia, desenvolvimento. Os egípcios, então, noções de imortalidade da alma, monolatria, monoteísmo. Eles trouxeram muitas coisas que Jesus, como diz Emmanuel, recebeu por misericórdia como hóspedes temporário, mas, ao mesmo tempo, eles vieram deixar para nós tecnologia, ensinamentos, tanto materiais como espirituais. E nesse termo ainda, a gente escuta pessoas que pegam o Evangelho de João, por exemplo, capítulo 5, versículo 28 e 29, quando ele diz assim: todos que dormem no pó despertarão. Os que fizeram o bem para uma vida eterna. Os que fizeram o mal para um julgamento. É o que está lá. Ele fala do templo, Ladim, aonde você vai passar por um balanço, um julgamento. Mas a maioria dos tradutores diz: fizeram o bem para uma vida eterna, fizeram o mal para a condenação eterna. Então veja que é muito diferente condenação eterna de julgamento. Um processo em júdice significa que ele está em julgamento, ainda não foi Qual é essa concluído. passagem, professor? É João 5, 28 e 29. Procurar E aqui. é o próprio Pesach Sheni, né? O exílio é a própria Exato. segunda oportunidade. Para aquele que não teve a primeira. E Jesus veio ele mesmo dar a segunda, né? Uhum. Se você entrar aí, veja o que diz a tua tradução de... Estou procurando aqui em Esperanto, ver o que ele conta. O que é que ele diz? 5:29? 28 e 29. Mas, Álvaro, segue no capítulo do Números, que eu vou dar uma olhadinha aqui. Então, tem um outro ponto interessante aqui, que eu já vi até alguns, como chama, meme no Instagram. Tem algum meme que mostra o povo andando de Israel, aí coloca assim, no Google Maps, do Egito até Israel. Aí mostra, sei lá, 20 dias de caminhada. Estou dando um exemplo. Não lembro quanto que é o meme, quanto que coloca. Se digitar lá no Google Maps, você consegue perceber. E aí mostra, o meme 40 anos. E aí o povo fica assim, como é possível? E dá a impressão de que o povo andava sem rumo, de que o povo estava no deserto Perdido. Perdido, sem um guia. E o que aqui vai trazer o nosso capítulo 9 é sobre uma nuvem de fogo, uma nuvem de fumaça, que ela ficava em diferentes posições. Antes de você entrar nesse aspecto, que a gente vai avançar, eu quero só ler o que tem Esperanto aqui para fechar essa questão do professor. Aqui diz, professor, e eles sairão, os que fizeram o bem ressuscitarão para a vida, e os que fizeram o mal ressuscitarão para o julgamento. Isso, tá vendo? Isso. Agora, para um julgamento. Para um julgamento. Olha, inclusive, Acabou. Isso é um texto que vem de Daniel 12. Só que Daniel diz assim: muitos dos que dormem no pó despertarão. Jesus diz: todos os que dormem no pó despertarão. Então, Daniel já. Aí ele fala da ressurreição, trazendo a influência do conhecimento egípcio. E Jesus vem fechar a questão que não é só uma partezinha dos que dormem, mas todos os que dormem no pó. E aí sim, está certo a tradução do Esperanto. É julgamento, não é condenação eterna. Ninguém vai ser condenado. Vai ser julgado e vai ser encaminhado para uma nova oportunidade. Porque Jesus promete em Mateus que não se perderá nenhuma das ovelhas que o Pai me confiou. Ele não poderia prometer algo aqui e negar lá. Eu vim para que todos tenham vidas. Ele não diz eu vim para católico, protestante, espírita, judeu, não. Ele é modelo e guia da humanidade. Então, ele veio para todos e ainda prometeu, que a gente vai falar daqui a pouco, que estaria conosco até a consumação dos séculos. Essa aí é que é a parte bem forte, quando a gente for falar de tabernáculo. Álvaro, vamos lá? Vamos então ver aí essa nuvem interessantíssima de proteção? Acho que até dentro do contexto protestante se chama nuvem da glória, alguma coisa assim. Mas tinha então essa nuvem
E conforme essa nuvem, a posição dela, o povo de Israel sabia que tinha que caminhar ou não. Ou seja, essa nuvem, ela fazia sombra para dar uma condição um pouco melhor. A maná caía, como a gente sabe, já falamos do pão dos céus, já exploramos o que traz a Gênese de Allan Kardec sobre isso, sobre a multiplicação dos pães. Mas ali o povo se encontrava. Então, esses 40 anos não foram 40 anos perdidos no deserto, mas foram 40 anos sob a mansuetude da compreensão da vontade de Deus, de qual forma nós devemos caminhar no deserto interior, e não apenas isso. Dizem os sábios, a gente nunca sabe quanto tempo a gente vai poder ficar naquele oásis que a gente se encontra. A gente sabe que conforme a gente caminha na vida, e quanto mais a gente vai ganhando experiência, Elahá e professor Severino Celestino, a gente vai se percebendo um pouco mais frágil em relação ao mundo. No começo a gente se acha muito super-homem, né? Quanto mais novo, mais super-homem a gente é. E conforme a gente vai ficando mais experiente, vai envelhecendo, a gente vai se entendendo mais frágil diante do mundo. E a gente nunca sabe o quanto tempo a gente tem de missão em cada lugar, ou quanto tempo a gente fica naquela situação, seja uma situação um local físico ou uma situação da vida. Então, essa parte do texto, essa nuvem, que ela é muito importante, ela vai trazer o entendimento de que, para acompanhar a nuvem, você precisa de mansuetude. Porque senão você briga, quer ficar para trás, e aí fica mais sol, fica mais difícil. A gente precisa de acompanhar essa nuvem na vida. E 2, os 40 anos se dão porque foi a vontade do Criador para o povo de Israel, e não, efetivamente, estar perdido. É justamente o oposto. Tem um pessoal que gosta muito dessa passagem aí. Para quem não está entendendo, de repente, o que o Álvaro está falando, ele está dizendo que o povo andava no deserto e ele andava, tinha uma nuvem. Eles andavam e assim, no deserto é sol pra caramba. Então eles andavam e aquela nuvem, de certa maneira, dava sombra, dava conforto para eles andarem. Então, durante o dia, uma nuvem se colocava e, de certa maneira, abrandava o clima do deserto, que de dia é muito quente. Quando era de noite, essa mesma nuvem assumia um aspecto de fogo, e como que aquecia, de tal sorte que o povo de Israel ficava agasalhado no calor desse fogo. Porque o deserto, diferente do que a gente geralmente imagina, o deserto à noite é muito frio. Então, ele é muito quente de dia e muito frio à noite. Então, para que eles não passassem calor durante o dia, a nuvem cobria. Para que eles não passassem frio à noite, essa nuvem era substituída por um fogo, um calor, que fazia com que o povo de Israel não enregelasse durante a noite. Aí tem um pessoal que gosta muito disso, pessoal que é ufólogo, né? Assim, uma nave espacial, que aí ela ficava aqui, dava sombra. E quando era de noite, ela ligava lá os refletores, motores e dava uma queimadinha lá para aquecer o ar para o pessoal ficar. Então, essa passagem dessa nuvem combinada com o fogo tem dado aso para que o pessoal coloque aí a figura de uma nave espacial tomando conta do povo. Eu gostaria de fazer um comentário sobre o tabernáculo ainda. Ainda não exteriorizamos todos os pensamentos. No prólogo de João, ele usa a expressão Mishkan, que tabernáculo é uma palavra que vem do radical hebraico Shahan. É Shin, Kaf e Nun. Então, são 3 letras que significam, para muitas pessoas, as pessoas nem traduzem o seu significado, mas o significado que eu mais simpatizo nesse radical Shahan é permanecer.
Porque o que é o Mishkan? É o tabernáculo, vem de Shahan, tá certo? O radical é o mesmo, só botou o mem, que é a origem daquela palavra, daquele verbo. Mas tem uma outra palavra que deriva também desse mesmo radical, que é a palavra Shekhinah. Veja como é curioso a situação. Aí quando você vê, quando João diz, o verbo se revestiu de carne e permaneceu entre nós, ou tabernaculou entre nós. Qual era o papel do tabernáculo? Como vocês estão bem colocando aí, como nós estamos analisando. O tabernáculo era Deus entre o seu povo, para que não lhes faltasse a proteção, o roteiro, o rumo. E aí tem fogo, tem nuvem, que são coisas também muito ligadas à espiritualidade. Quando você vai ver, o Evangelho de João, ele é realmente profundíssimo nesse sentido. Porque João tem lá uma passagem no capítulo 6, quando Jesus atravessa o mar da Galileia de oeste a leste. Ele vem lá das montanhas de Golã, levitando, depois de ter orado durante o dia, e chega em Cafarnaum, atravessa de oeste para leste. E o povo que tinha participado da multiplicação dos pães ficaram esperando ele voltar e não viram Jesus voltar, porque ele não entrou no barco com os discípulos. E quando ele chega em Cafarnaum, Jesus já está lá. Mas o senhor veio como? Como é que você veio? Jesus diz assim, vocês veem prodígios, vocês veem obilados, como muitos chamam, mas vocês não vieram a não ser pelo alimento material. Vocês não vieram à minha procura buscando o pão que permanece. Olha a expressão que João usa. Permanecer. Então, essa palavra que está no versículo 27 do capítulo 6 do Evangelho de João é uma continuação do verbo se vestiu de carne e habitou entre nós. Porque Jesus, enquanto ele, se você usar tabernacular como morar fisicamente, como muita gente diz, que morou, se vestiu de carne e habitou entre nós, seria de uma forma material. Mas Jesus diz assim, vocês não devem se preocupar com o pão que perece, mas com o alimento que permanece. Por isso que ele se titula o pão da vida. Quem é Jesus nessa história toda? Ele é a luz da Shekhinah, que permanece entre nós. Desde que ele chegou, ele passou 3 anos e meio tabernaculando materialmente, caminhando entre Galiléia, Judéia, Samaria, todas aquelas regiões, como um verdadeiro tabernáculo, o deserto da vida daquele povo de todas as nações. Mas ele disse que João usa o mesmo verbo, gente, permanecer, mostrando que Jesus é mais luz, que ele fala do pão que permanece e é perene. Então, ele é esse pão. Jesus continua sendo aquele que, conforme o tabernáculo ajudou, acompanhou o povo no deserto, continua entre nós, como a Shekhinah, que é aquela luz que o judeu diz que toda oração que é feita no muro da ocidental só vai para Deus passando pelo muro e sendo conduzido pela Shekhinah. Então, Jesus faz tudo isso de uma vez só. Em 3 anos, ele realiza, vamos dizer assim, uma forma de tabernacular entre aquele povo, como aquele que vivia entre eles materialmente, mas que estava ali com a finalidade de permanecer como luz espiritual. Tudo isso tem muito a ver com o radical, Shahan. Por que é que ele diz, eu estarei convosco até a consumação dos séculos? Porque eu sou a Shekhinah que vocês precisam. Eu sou o tabernáculo que vocês precisam. Eu sou a luz do mundo. João 8,12. Muito bem. E nesse sentido, Álvaro, na sequência dessa cerimônia, existe algum ponto alto dessa cerimônia no sentido da construção desse ritual?
Existe, tem a continuação aqui desse processo e é ordenado a ser construído, manufaturado, 2 trombetas. Então, vai ser dito o seguinte, que todas as vezes que essa nuvem muda de posição, então ela já não está mais deitada, ela fica em pé, e o povo sabe que tem que seguir viagem, então é ordenado a ser construída 2 trombetas e elas são de metal e elas vão ser de prata, de Kesef, e elas vão ser assopradas, vão ser tocadas quando o povo for andar, quando for ser realizado algum sacrifício, quando for encontrar aqui alguma guerra à frente. Então, ali, as trombetas de prata eram entoadas. É interessante, eu vou falar rapidamente, por conta do nosso horário, mas é interessante a gente perceber que essas trombetas de prata elas vão ser substituídas futuramente pelo chofar. A gente vai ver Josué cercando Jericó e tocando o chofar, que ele serve a um chifre de carneiro ou de cabrito, né? Acho que é. E ele serve para despertar a alma. Então ele é tocado no Yom Kippur, ele é tocado no Rosh Hashanah, no Ano Novo, no Dia do Perdão, para despertar a alma. E ali, quando Josué cerca Jericó, e assopra-se o chofar, a trombeta, já não mais de prata, mas substituída, como eu disse, pelo chifre do caprino. Então, ali caem as muralhas de Jericó. O que é interessante? Que esse costume, ou essa lei do chofar, ou da trombeta, eles prossegue durante o tempo, todo o tempo no templo. Então, quando era feito um korban molá, ou um korban de paz, shalem, eles todos entoava-se, era tocada a trombeta antes de começar o Shabat, para os serviços mais importantes. Para tudo isso, tocava-se a trombeta para que o povo estivesse desperto. E é legal a gente se recordar que essa trombeta aqui, do nosso livro de Números, que está sendo dita, Jesus vai falar dela lá no capítulo 6, de Mateus, versículo 2. Por essa razão, quando deres um donativo, não toque trombetas diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas, nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Com toda certeza, vos afirmo que já receberam o seu galardão. Então, aqui, o que é interessante a gente observar? Que o sentido da trombeta era despertar o espírito, mas o ritual se tornou apenas vazio. E muito mais do que isso, ele perde a essência do que a gente falou. Provavelmente não é todo mundo que recebe flores de luz quando toma uma hóstia, mas aqueles que têm fé verdadeira conseguem assim realizar. E o homem vai perdendo nesses rituais e a gente percebe que aí 1000 e tantos anos depois, com a vinda de Jesus, ele vai falar, olha, essas trombetas que deveriam servir para despertar o espírito, para acusar a necessidade da nossa dedicação. Da mudança. Perdeu o sentido, né? Eu queria só fazer uma observação. No livro Libertação, tem uma visita que é feita numa igreja para cuidar de Margarida. E ali, na celebração, o padre ele faz a comunhão. E o André Luiz relata que as imagens estão todas luminosas devido ao magnetismo das pessoas impregnaram aquelas peças. E que quando o padre levanta a hóstia, onde ele toca na hóstia, ela fica negra. Porque ela era toda luminosa. Onde ele toca, perde a luminosidade. Porque ele estava ali fazendo a missa apressado, que ele ia para um piquenique, ele tinha que acabar logo, que ele tinha que sair. E aí ele faz esse ritual sem nenhuma espiritualidade maior e acaba perdendo o benefício da hóstia.
mas que a hóstia que era dada para as pessoas que estavam na missa fazia um bem enorme para elas. As pessoas colocavam e ela se acendia dentro da boca, e a pessoa, quando ela ia se dissolvendo, ela ia se irradiando, ia se espalhando com passe, né? Que ele ia se espalhando na pessoa e se localizava no coração, e ficava aquilo aceso. Então, fazia bem para quem tinha fé, mas o próprio sacerdote, o sacerdote específico desse caso. Nós não podemos extrapolar, então quer dizer que... Não, tem sacerdotes belíssimos. Nós temos hoje sacerdotes católicos assim, encantadores, grandes pensadores maravilhosos que o nosso movimento católico tem. E a gente não está de forma alguma falando nada contra eles. Estamos falando desse padre específico lá dos anos 40, nem está mais encarnado, que o André Luiz visitou a igreja e tocou na hóstia desse jeito. Mas então, Elahá, para a gente fechar hoje, você faz a nossa prece? Faço sim. Vamos orar? Senhor, muito te agradecemos pelo tanto que tu tens nos oferecido de conhecimento, de reflexão, para que possamos aproveitar melhor a encarnação que nos ofereces. Assim te rogamos que tu protejas as nossas vidas, ilumines o nosso entendimento, para que saibamos tirar o melhor proveito possível das lições aqui obtidas. Abençoa todos nós que aqui nos encontramos, os teus filhos como um todo, derramando bênção e paz sobre todo o planeta. Agradecemos-te assim penhoradamente, Senhor, e te rogamos que abençoes os nossos corações, que guardes as nossas almas sob a tua proteção e proteja os nossos corações, livre de todo o mal, sob as tuas bênçãos e a tua graça, Senhor.